Vamos então ler agora Provérbios 21, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos faça, aleluia, mais edificado no entendimento das Sagradas Escrituras, para estarmos congregados, reunidos, aleluia, com os remidos, com os salvos em Cristo, com aqueles que têm o seu nome registrado no livro da vida. Deus, dá-nos entendimento, ó Deus, que o nosso caminho seja o caminho de luz, e que venhamos também refletir a Tua glória, da vida de tantos que estão desviados, longe de Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isto e agradecemos. Amém. Bom mesmo é andar no caminho do entendimento. Então, este versículo aqui está nos incentivando a viver assim. Melhor é viver desta maneira, andar no caminho do entendimento. Porque o nécio, aquele que ignora as verdades bíblicas, ele diz: não há Deus. Como não há Deus? Deus é real, tão certo como o ar que nós respiramos. Deus é verdadeiro, Ele está presente, aleluia. Bom mesmo é andar no caminho do entendimento, entender, compreender. Deste versículo aqui que nós lemos, nós podemos observar 3 situações que levam as pessoas a andar no caminho da insensatez. O contrário de entendimento é você ser insensato. E existem pelo menos 3 situações que levam as pessoas a andar no caminho, não do entendimento, mas no caminho da insensatez, fazendo companhia aos mortos. O caminho da insensatez leva a isto, a viver junto com aqueles que estão mortos. Claro que todos nós, quando passamos pelo cemitério, a gente, é aqui que a gente vai morar. Aí nós estamos falando dessa morada, né? Que é o terreno. Estamos falando espiritualmente daquele lugar onde há tormento, onde há a agonia eterna. Então, os insensatos, os que desprezam a Deus, os que ignoram as verdades do Senhor, os conselhos, apelo do Espírito Santo, vão estar na companhia dos mortos. Então, dessas situações, nós temos 2 situações que elas são externas, lá de fora, e uma situação que é interna, do lado de dentro. 3 situações que levam as pessoas a andar no caminho da insensatez e, consequentemente, fazendo companhia aos mortos. Disse Jesus a um jovem que o queria seguir: deixe os mortos sepultar os seus mortos, mas tu vem e me segue. Primeira situação é uma situação universal, ou seja, todos estão nesta mesma condição. Não há nenhum sequer que esteja fora desta condição. É uma condição universal. Nós podemos ver aqui no livro de Romanos, o apóstolo São Paulo, ele está escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 de Romanos, vamos verificar aqui, do seu versículo 10 a 12. Romanos 3, de 10 a 12. Olha a situação universal do mundo inteiro. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer.
não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esta é a condição universal, uma condição que fora dos caminhos do Senhor, é isso aí. A gente tem o costume de dizer, quando a pessoa falece, Deus lhe deu um bom lugar. Isso é o nosso desejo, né? O nosso querer, a boa intenção. Deus que lhe dê um bom lugar. Mas a pergunta que não quer calar é esta: antes de partir, abriu o coração, recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependeu dos seus pecados, mesmo no último segundo da sua vida, fez isto? Não fez. De que vale agora missa, culto, oração? A Bíblia diz que após a morte segue-se o quê? E isso está escrito no livro de Hebreus. Não me engano, capítulo 9, 27, se não me engano. Ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não há mais, resta mais nada a fazer. Esta é a condição universal. Nós lemos no início aqui o Salmo 14. Quando a gente ler também o Salmo 53, é a mesma coisa. Salmo 53, nos primeiros versículos, nós encontramos também aqui esta verdade revelada a respeito da situação, condição universal de todo ser humano. Salmo 53, versículo de 1 a 3, diz o nécio. Nécio é o ignorante, né? É aquela pessoa que desconhece. Ele fala no seu coração, não há Deus. Se a pessoa diz que não há Deus, é um ignorante mesmo, né? Não sabe de nada. É um ateu mesmo. Tem se corrompido. Por causa disso, né? Que é que acompanha a vida daquele que não despreza a Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta é a condição de toda a humanidade, de toda a terra. O Senhor olhou desde o céu, todos os quadrantes, procurou, não achou, todos perdidos. E agora, o Senhor então enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que nós aqui, nós anunciamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, porque somente Ele é quem pode nos salvar. Não existe outro mediador, não existe nada, nem ninguém, filosofia, nada, nem esta igreja aqui, o nome dela, nem eu, nem nenhum de nós salva ninguém. Quem é que nos salva, igreja? Que isso fique bem gravado e bem entendido, hein? Porque há muitos que adoram outros deuses e misturam verdades com mentira. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a primeira situação, né? Fora de Deus, extraviado, longe do Senhor, afastado. É a condição universal de toda a raça humana. Vem a outra situação agora,
Também uma situação externa do lado de fora é uma situação que podemos considerar imprevisível, ou seja, a gente não prevê. Acontece. Que condição é essa que leva a pessoa a andar no caminho da insensatez e fazendo companhia aos mortos? Que situação imprevisível é essa? Que Deus nos livre disso e tenha misericórdia de nós. Hebreus, vamos ver aqui, Hebreus, seu capítulo 10. Hebreus 10, versículo 21 em diante. Situação imprevisível poderá acontecer. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Como é o nome dele? Não é Golias, não? Que é grande ele, deve ser Golias, né? É Jesus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração, mente contrito, aquebrantado, consciente, crente, temente a Deus, santo, obediente. Cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Então esta fé tem que ser íntegra, não ficar sendo misturada. Eu acredito em Deus, mas também o meu santinho de estimação é Santo Antônio, é São João, e por aí vai. Não, é Jesus inteiramente, é o Santo dos Santos, é o Rei dos Reis. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Já tomei banho hoje, vou tomar daqui a pouco, e antes de dormir vou tomar outro. Este banho aqui é o banho espiritual, purificado da má consciência que a gente tinha por não conhecer a Jesus, e agora o corpo lavado com água limpa. Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho, e se ele se deixar guiar, se a palavra de Deus for a bússola, for a orientação dos seus passos, aí ele terá purificação, santificação, que o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, separado para servir somente ao Senhor. A nação de Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que feliz? Porque Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Versículo 23 diz: retenhamos. Aqui nós vemos uma sílaba, ré. Toda vez que a gente encontra uma palavra, esta sílaba ré, por exemplo, retificar, reafirmar, renovar, dá a entender o quê? Eu tenho, retenhamos. O que é que a gente tem? Tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a Bíblia Sagrada, tem salvação, tem tudo, né? As dádivas do Senhor, a graça de Deus. Que daríamos ao Senhor pelos grandes benefícios que nos tem feito. Nós temos tudo isso, porque agora somos do Senhor. Se nós já temos, o que é que a gente tem que fazer? Reter. O que é reter? Você tem e segura bem, e não larga, não abandona, fica firme,
Como a Bíblia diz, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o vosso esforço, vossa oração, o culto ao Senhor, a celebração, não é vão no Senhor, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Sendo assim, a orientação bíblica é: não cesse de orar. Não pare de orar, porque o diabo quer que a gente pare de clamar, pare de interceder, principalmente neste momento de pandemia. O inimigo quer que a igreja fique parada, que não faça mais nada, que se isole, que se acanhe, que recua. Mas o Senhor quer o quê? Diz ao seu povo, diz a eles que marchem, diga ao meu povo que marche, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, não tema, não se espante. É isso que Deus quer de cada um de nós, reter firme. Eu tenho e agora eu não largo não. Nada vai me separar do amor de Deus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Você crê em Jesus? Está arrependido dos seus pecados? Sim. Você está dizendo aqui, diante das testemunhas, que vai ser fiel a Jesus até o fim, até a morte, aconteça o que for? Sim. Diante da sua confissão, diante de todas as testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lembra disso? Retenha firme, não importa o que esteja acontecendo. Deus, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele prometeu e Ele vai fazer. Ele não deixará de atender. A pergunta é esta para a nossa advertência: quando Ele chegar, quando Ele vier, encontrará fé em nós, certeza, esperança? Ele encontrará isto, a confissão dos lábios, a vida com Deus, o compromisso com o Senhor? Ele vai encontrar isto em nós? Retenhamos firme, não de qualquer maneira, relaxadamente, não, firme, a confissão da nossa esperança. Nós esperamos no Senhor, Maranata, glória a Deus, porque fiel é o que prometeu. Ele diz: a minha palavra não volta para mim vazia, mas cumpre, aleluia, para o agrado do Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem foi que prometeu? Foi Jesus. E quando Ele prometeu, Ele não queria nos bajular querendo o nosso voto, não. Ele viu que nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que daríamos ao Senhor pelos grandes benefícios que nos tem feito. A sua misericórdia tem sido a causa de não sermos consumidos. Ele nos perdoou, se colocou no nosso lugar, e ainda a gente, sem merecer, Ele pagou a dívida. E agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, retém firme, aleluia, confessa em todo momento, alegrando, sorrindo, chorando, na tribulação, nos momentos de paz, nos momentos de guerra. Quem é o teu Senhor? Eu sou crente, eu sou de Jesus Cristo, minha vida pertence a Deus, eu adoro somente ao Senhor. Eu confesso com os meus lábios, creio com o meu coração. E consideremos-nos uns aos outros. Eu considero você, você me considera, eu lhe respeito, você me respeita. Nós devemos ter esse relacionamento interpessoal, porque assim, no ajuntamento, na congregação, a gente vive a palavra do Senhor. E qual é o motivo e a razão que Deus deseja ver isso em nós? Quando a gente sair daqui,
Qual é o endereço que a gente vai seguir? Quando a gente sair daqui, desta reunião, para onde é que a gente vai? A maioria, né, de nós, porque talvez outro vai seguir antes de chegar em casa. Vai para onde? Por que a gente vai para casa? Porque é lá que a gente mora. É lá que mora a nossa família. É lá que a gente tem que comer. É lá que a gente tem que dormir. Poderá ser que num dia excepcional a gente coma num restaurante, como alguém nos convidou, tudo bem, mas depois de passado essa situação excepcional, extra, o que é que a gente faz? Volta para casa, porque lá é o nosso lugar. Nossa responsabilidade, nosso compromisso com o cônjuge, com o filho, com o pai, tem muita coisa para fazer na nossa casa, não é? Eu ontem mesmo passei ajudando Clarice, né? Lavando, tá. É difícil, viu? Ontem foi o dia da dona de casa, não me lembro para orar, viu? Glória a Deus. Então na nossa casa tem coisa para fazer, tem responsabilidade, a gente deve considerar, e quando a gente for para algum lugar, o que é que a gente faz em respeito à família, ao marido, à esposa, ao filho, e até mesmo o vizinho, né? Que a gente, como a Bíblia diz, que é amigo mais chegado do que o irmão. Eu vou ali, olha aí, viu? Eu vou ali e volto já, porque a gente precisa uns dos outros, né? Porque se sumiu, passou da hora, ele disse que estava ali, ela disse que foi ali, nós sabemos onde encontrar. Isso significa o quê? Respeito. Isso é educação doméstica, princípio de vida. E deve ser assim, tanto para crentes e para ateus. Isto é uma coisa que deve ser considerada, e principalmente na congregação, no povo de Senhor. Chore com os que choram e se alegre com os que se alegrem. Eu não gosto da minha casa é feia, eu queria morar naquela casa, que a casa é mais bonita. Naquela casa ali tem caviar, naquela casa ali tem quintal, tem isso, tem aquilo, e papapá. Mas a gente cresce, a gente vive, e estamos aqui todos, né, crescidos e adultos, sabe com o quê? Com aquele feijãozinho e arroz de todo dia, aquela porção acostumada, não faltou o pão de cada dia, e foi ali que a gente não mendigou, foi ali que a gente cresceu, que a gente viveu, com pouco ou com muito. Isso deve ser considerado e respeitado. Se não for assim, como é que a gente sente quando a pessoa não observa, não lembra destas coisas? A gente se sente o quê? Menosprezado, né? Diminuído. Aí a gente diz, só porque eu sou escuro, só porque eu sou baixinho, só porque eu não tenho meus dentes todos, só porque eu tenho essa dificuldade, eu não tenho muito dinheiro, você me despreza, só porque eu não sou tão grande assim, você olha para mim e não me considera. Por isso que Jesus, ele escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, para que a gente não ficasse com mania de coisa grande. Tem muitos que hoje estão vivendo assim, e no último dia o Senhor vai falar abertamente: eu nunca vos conheci. E aí vão contar e relacionar tudo o que fez de grande. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquela coisa toda. O Senhor não vai considerar nada disso. Sabe por quê? Desprezou aquilo que era pouco, desprezou aquilo que não era famoso. Eu só acredito no que é famoso, só acredito naquilo que faz estardalhaço, que faz zoado. Aquilo que é pequeno, parece que nada, eu não acredito em nada disso, tá? Deixa para lá, despreza. Mas quando a gente ama Jesus, faz que nem Maria. Jesus visitou a casa dela, aí Maria parou
para prestar atenção nas palavras do Senhor. Aí a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça, preste atenção naquilo que o Espírito de Deus, Ele fala, Ele anuncia. E aí vem então, não consideremos uns aos outros, qual é a finalidade? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É por isso que nós estamos aqui. As obras salvam? Não, elas não salvam. Mas o Senhor preparou elas para andássemos no caminho, para que a gente diga às pessoas com o nosso testemunho: olha, eu faço isso é porque eu sou de Jesus. Porque há pessoas que fazem estas coisas muito mais, mas eles não estão com o seu nome escrito no livro da vida, porque acreditam nas suas obras. O Senhor diz: trapos de imundícia elas são. Mas o Senhor preparou as boas obras para que andássemos nela. Ou seja, todo aquele que é salvo, as boas obras o acompanham. Mas ele entende muito bem que elas em si mesmas absolutamente não poderão salvá-lo. E nós estamos aqui para um estimular o outro. Não pare, continue, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. A situação está difícil, está complicada, mas nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos ultrapassar essa barreira, vamos junto, em nome de Jesus. E aí a gente vai, e aquele que está fraco, aí a Bíblia diz: é melhor que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. Quem vive para si mesmo, para o seu egoísmo, não presta. Quem vive para si mesmo, vive para ninguém. Nós não somos uma ilha, nós precisamos uns aos outros. Portanto, aleluia, vamos ser gratos. É ali, a casinha não tem muitas janelas, não tem muitas portas, não é muito grande, mas agradeça, viu? Agradeça ao Senhor, porque Jesus nasceu numa estrebaria. Louve ao Senhor, agradeça a Ele nas mínimas coisas, e nós teremos muito motivo para nos alegrar e saber que Deus, Ele é fiel. O que acontece é que a vaidade humana deixa as pessoas, e nós também, se dermos lugar, a acreditar que nós seremos felizes se nós vivermos como os nécios, como aqueles que não adoram a Deus, que confiam nas riquezas, o seu dinheiro, as suas propriedades é o seu Deus, e por isso adora estas coisas. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, que é dono da prata e dono do ouro. Aleluia. O que vier depois desta salvação maravilhosa, que nós estávamos perdidos e condenados, não tinha jeito mesmo, é um brinde. Sabe o que é brinde? Brinde da graça do Senhor. Você é salvo, então eu vou, que nem o Senhor falou para Salomão: você só me pediu sabedoria, né? Mas eu vou colocar mais coisas aí, viu? Não é porque Salomão merecia, não. É para que o nome do Senhor fosse glorificado. Tudo que Deus concede, a gente deve se lembrar daquilo que foi dito lá para Isaac. O seu pai disse: Deus proverá para si. Ele não ia prover para Abraão nem para Isaac. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Por isso, abandonemos esta ideia que o mundo propaga, de que a gente querer que Deus nos agrade. Eu venho para o culto para que Deus me agrade, os meus desejos, os meus anseios, as minhas expectativas. Nós estamos aqui para adorar a Deus, ao Senhor. Não adorar uns aos outros, adorar o nome da igreja. Nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. O único que assiste aqui é Jesus.
porque Ele não tem outro para adorar. Ele é o único Deus e Senhor, então Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele está aqui assistindo, mas nós não estamos aqui espectadores e viemos aqui para assistir show, não. O culto hoje foi maravilhoso, porque teve isso, teve gente internacional, teve muito brilho, muita fumaça, teve muita risadaria, todo mundo pulou. Não estou dizendo que as expressões naturais de alegria devem ser reprimidas, mas só que muitos estão buscando viver a vida de emoção, e aceita até a Jesus com aquela emoção, né, que a gente acredita. Olha, eu acho que esta pessoa realmente se converteu, mas quando aquela emoção passa, foi tudo uma impressão, mas não valeu não. Mas quando passa a emoção e a pessoa continua confessando: quem é o teu Senhor? Você é cristão, você é crente? É a pessoa: eu sei que tem crido, meu Redentor vive. Aleluia. Continua bendizendo o nome do Senhor. E assim, olha o que acontece aqui, a situação imprevisível: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Isso não é costume de salvo, não. A Bíblia não está dizendo aqui, olhe, a Igreja Batista Casa de Oração é a única que pode lhe salvar. Se você entrar no lugar, pode ser batista ou outra denominação, e começarem a ensinar assim: só as pessoas que são daqui é que são salvas, é que recebem poder, é que tem dons espirituais, é que tem revelação. É somente daqui, viu? Do outro lado, nada presta. É só quem quiser ser salvo, quem quiser receber bênção, quer ser curado, é aqui. Fora daqui, não tem salvação. Aí a gente deve lembrar daquela advertência que está dito assim: sai dela, povo meu. Porque isso aí é uma heresia, é um ensinamento falso que o mestre nunca orientou. Até mesmo o Senhor repeliu quando eles saíram e voltaram dizendo: Senhor, nós encontramos uma turma ali que estava expulsando o demônio, e a gente repreendeu eles, e o Senhor repeliu na hora: não, não e não, não façam isso, não é para fazer assim. Mas Senhor, não é da nossa turma. O que é que Jesus estava ensinando o mestre? Que quem salva é Ele, não é turma, não é associação, não é agremiação religiosa. Quem salva é Jesus. E o Senhor está sondando o meu e o teu coração. Ele sabe as nossas intenções. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe de todas as coisas. Se nós amamos Jesus, se nós dizemos assim: eu adoro o Senhor, será que é viável quando a gente encontra alguém, a gente muito estima, e aí esta pessoa nos convida para o seu casamento, e aí apresenta a sua noiva, e aí a gente tem assim aquela ação de dizer: eu gosto de você, eu admiro você, mas a sua noiva, como você se sentiria com uma reação assim? Você convida alguém para o casamento com a noiva, e a pessoa diz para você: eu gosto, admiro você, mas essa sua noiva, gostei dela não. Como é que você, homem, que
apresenta a sua esposa, a sua noiva, sua namorada, e encontra uma pessoa dessa estirpe falando assim, ainda que ele diga ou ela diga: ó, eu amo você, viu? Faço tudo por você, e dizer que não gosta da pessoa que você tanto ama, pode lhes tecer elogio, mas você vai ficar muito aborrecido e zangado. E até aqueles que são viúvos, quando entram em novas núpcias, a pessoa agora que vai casar com esta viúva e viúvo, tem que amar também os seus filhos. Se for assim, se não for assim, é viável este casamento? A pessoa diz: eu gosto de você, eu amo você, mas de seus filhos eu não gosto não. Ah, peraí, você diz que gosta de mim, não gosta dos meus filhos, aí não dá certo não. Porque a mãe e a pai, eu dou a vida pelos meus filhos, e você, eu lhe admiro tanto você de falar isso para mim, que gosta de mim, mas não gosta dos meus filhos. Então, ó, a partir de hoje está tudo encerrado, decisão certa. A palavra de Deus diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. É costume antigo e hoje continua também. Antes, o que é que a gente deve fazer desse mau costume? Que é uma coisa vergonhosa, né? É uma coisa assim que não faz bem, não convém a um cristão. Porque um cristão, ele aprende na Bíblia a respeitar, a considerar, a ser uma pessoa de verdade, de palavra. Por isso que o Senhor disse: ó, quem não ajunta comigo, espalha. Nós estamos aqui para ajuntar, para congregar, para fortalecer uns aos outros. Coisas excepcionais, extras, todos nós vivemos. Mas o que é de costume, costumeiro, eu estou com você, está difícil, estou aqui para lhe ajudar, está complicado, mas se anime, não fique assim não, conte comigo, estou aqui. É assim que a gente deve ser. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros. Eu admoesto você, você me admoesta, eu lhe aconselho, você me aconselha. No momento difícil, quando a gente pensa assim, vou desistir, aí vem um conselho bom: não, levante a cabeça. Quantas vezes o Senhor fez isso com os seus? Esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo, não se apavore, eu sou teu Deus. Que maravilha, né? A gente ouvir isso de um amigo. Mas a gente conhece os verdadeiros amigos na hora do luto, não na hora da festa, na hora de muita comida, muita farra. A gente conhece os verdadeiros amigos na hora da dor, do sofrimento, que não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem é que vai me emprestar? Quem é que vai me socorrer? Quem é que vai me ajudar? Quem vai estender a mão para mim? Aí que a gente vai ver quem é amigo. Esta pessoa não tem curso de teologia, não fala língua estranha, não tem visões espirituais, mas foi esta pessoa que lhe ajudou. Quando você olhou para um lado, olhou para o outro e não encontrou ninguém. Assim disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Esse aí não falha não. Aleluia. E este toca nos corações generosos para socorrer. E estes são chamados de anjos de Deus. A Bíblia até diz que, sem saber, muitos hospedaram anjos em suas casas, porque foi Deus que mandou, Deus que enviou. Na hora difícil, na hora complicada, cadê o amigo? Cadê a amiga?
Cadê aquele que disse um dia: olhe, conte comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Da hora que a gente mais precisava, quem foi que Deus usou? Foi aquela pessoa que a gente nem imaginava, tão pequenininha. Aquela viúva pobre, né? Aquela pessoa tão assim, carente também, necessitada. Pois é, Deus escolhe as coisas que não são para confundir, para que a glória seja dele. Porque nós poderemos ser tentados. Não, eu dou glória a fulano, dou glória a A, dou glória a B, glória a Jesus, que é o Senhor dos senhores. E diz mais, e tanto mais, ou seja, não diminuindo, mas aumentando, tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Nós não temos plena certeza, mas de acordo com aquilo que a gente está vendo, ouvindo e sentindo, Jesus está às portas. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. No piscar de olhos, o que há de vir virá e não tardará. Pode ser nesta geração, se não for nela, está bem pertinho, porque o que a Bíblia diz e o que a gente vem estudando durante vários meses, livro de Apocalipse, tudo está acontecendo como Deus havia dito. A Bíblia tem razão, e nós, os crentes, o que é que tem que fazer? Ficar alheio? Despreocupado? Não, o que é que tem? Deixa isso para lá, não vou ligar. Isso pode ser coisas chamadas pequenas, não tem problema, mas pode excluir do céu. Lembra daquele jovem? Ah, você conhece os mandamentos? Ele diz, claro. Ele recitou os mandamentos e disse que fazia tudo desde a sua juventude. Eu faço tudo isso aí, sei de letra, de cor e salteado. O Senhor olhou para ele e disse, muito bem, mas está lhe faltando uma coisa só, pode atrapalhar a eternidade. Uma coisa só, diante de tantas coisas louváveis e admiráveis diante dos homens e das mulheres. Uma coisa só. Por quê? Ele queria entender, e Jesus disse qual era o problema dele. Ninguém havia dito para ele, mas Jesus é amigo, e por isso que a Bíblia diz, melhores as feridas do amigo do que os beijos enganosos do inimigo. Mas como Jesus amava ele e queria salvá-lo, lhe propôs, olhe, seu problema, estou apenas parafraseando, não é modo de dizer para a gente entender melhor, o seu problema é uma coisa só. Seu Deus é o dinheiro. Você pegue toda a sua riqueza, distribua entre os pobres, depois você vem e me segue. Agora eu te garanto um tesouro no céu. O que foi que ele fez? Não gostou. Olha, uma pessoa com tantas coisas, uma moral maravilhosa, caráter elogiável, como isto? Ele não gostou não. Ficou triste. E Jesus falou assim para que os seus discípulos vissem. E disse, olha aí, como é difícil um rico entrar no reino. Rico, em si mesmo não é pecado, mas existe esse problema, né? Pode não ser dinheiro, pode ser outra coisa. E isso aí, a pessoa não quer abdicar, não quer renunciar. Então este é o seu Deus. É idolatria também. Não é idolatria de se ajoelhar diante de um obelisco, uma estátua de gesso, de metal, de ferro, uma imagem, uma escultura, uma foto, um retrato, mas aquilo que está no coração, que só Deus conhece e vê. Tem gente que adora gato, adora cachorro, adora pessoas, adora a igreja, adora pastor, adora irmão, adora isso, adora aquilo. Este é o problema.
O Senhor diz: a minha glória eu não dou a ninguém. E ele estava dando a glória da sua, ele se achava sustentado por causa do dinheiro. Ele queria servir a dois senhores. Não dá. Jesus disse: tem que renunciar a tudo. E ele não gostou dessa proposta. E o Senhor falou abertamente aos seus discípulos qual era o problema dele, que causou até admiração. Mas, Senhor, este homem aqui a gente conhece, filho de não sei quem, todo mundo fala bem dele, tem uma coisa que está excluindo ele do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós em achar que alguma coisa é tolice, é besteira, é bobagem, mas que a gente se alerte. Eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso confiar, eu falo para pessoas, eu tirei um curso de teologia, eu sou formado na faculdade, eu leio muitos livros, eu sou conhecedor, a minha pregação, a minha oração, a minha agenda é cheia. Olha a vaidade. O Senhor nos ensina o quê? Que na frente da honra vai o quê? Humildade. Não, porque eu sou humilde. Pessoal, como eu sou humilde. Minha calça rota. O meu sapato assim, tão gasto. Porque eu sou humilde. Não. Muito nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, no seu íntimo, no seu coração. É isto que é ser humilde, seguir o exemplo do Senhor Jesus, é ser grato a todo momento, aleluia, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Este lugar aqui, quantas vezes eu digo obrigado, Senhor, porque isso aqui foi muito sacrifício, foi muito choro, muito lamento, muitas pessoas que se sacrificaram e do nada tudo isso aqui foi produzido, e as pessoas que nos visitam ficam admiradas. Que lugar, pensa que a gente é cheio da grana, mas não somos cheios da grana não. Mas o que foi que moveu esta construção? Corações generosos, o Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo diz, da vossa pobreza, vocês me enriqueceram. E por isso que o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! O dia está chegando, ele virá. Jesus está às portas. E aí vem versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, aí já não é mais questão de desconhecer, porque antes a gente não conhecia Jesus, não conhecia a Bíblia, mas agora a gente conhece, a gente sabe, já está bem escolado, bem entendido, não é mais uma pessoa assim que, ignorante, nessa, não sei de muitas coisas. Porque se pecarmos agora, o que? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Há muitas vezes pessoas ficam, a culpa foi do diabo, foi culpa de A, de B, olhe para si mesmo, a Bíblia, examine-se, pois é isso que a gente vai fazer? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Deus nos dá competência. Esse é um atributo dado por Deus, de nós sermos capazes de fazer uma autoavaliação. Examine-se, pois, autoexame, homem a si mesmo. E depois, coma deste pão e beba deste cálice. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Falar mais o quê? De Jesus? Falar dos rendimentos da fé? O que é que vai dizer agora? Anunciar o quê? Que evangelho? Que boas novas agora? Se já sabe tanto que é capaz de até de me ensinar, senta aí e me ouça que eu vou lhe dizer um bocado de teologia. Já sabe mais, já sabe de tudo, pelo tempo já é o mestre.
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas o que é que vem dessa atitude insensata? Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Veja que a Bíblia está aqui nos ensinando que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Se revoltaram contra Deus, se tornaram inimigos, adversários. O inferno foi preparado para eles, não foi para nós. Mas o que vai acontecer na vida daquele e daquela que anda num caminho da insensatez? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Deus é amor, mas também é justiça. Com Deus não se brinca. Nós não estamos aqui para brincar de Deus, de religião, de crente. Não. A situação menos pior é aquela que o Senhor antes fosse frio ou quente, mas és morno, agradado aos senhores, uma pé na igreja, um pé no mundo. Aí o Senhor diz que isso é tão repugnante, tão abominável, que Ele diz: eu vomitar-te-ei da minha boca. Repugnante isso, a atitude. É melhor uma pessoa dizer assim, ó, eu sou pecador, eu fumo, eu bebo, eu faço tudo errado, do que a pessoa dizer, aleluia, glória a Deus, mas os tendo que ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2, 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor aquele que pesar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Agravo ao Espírito da graça. Bíblia diz: não te cessais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, confirmando, ratificando, é verdade, creia, o Senhor julgará o seu povo. Ele mesmo disse que começará isto pela sua casa, e se é assim, onde comparecerá o ímpio e pecador que está do lado de fora? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Eu me lembro, desde 81, é verdade. Todo convertido tem uma história pessoal para contar, é verdade. Quando, aleluia, Jesus me transformou, e a gente pensa assim, agora eu vou viver só no conto de fadas. Eu só vou viver agora de sorrisos. Agora eu vou ter uma vida mansa. Mas aí vem o que? As guerras, as batalhas, as pelejas, as tribulações, as aflições, as perseguições, por causa do nome de Jesus. Mas tudo isso o Senhor nos ajudou a suportar, e até aqui nos tem ajudado o Senhor, e grandes coisas tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios, tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, primeiros inimigos da própria casa. Quantos foram privados
do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento, até mesmo da consideração do seu pai, da sua mãe, dos seus entes queridos, porque a partir do momento que soube que ela ou ele se transformou um crente em Jesus Cristo, a ameaça foi dita: saia daqui. Na minha casa, da minha família, não tem crente. Escolha ou a igreja ou eu. E agora que vamos decidir, muitos viveram e estão vivendo isto, hein? E até sendo mortos. Porque uma coisa é você lidar com o inimigo, mas lembra de José? Os seus irmãos fizeram tudo aquilo com ele. E ele ouviu um dizer: vamos matá-lo. Como é que se sente uma pessoa que presa, amordaçada, amarrada, sem ter força para reagir, ouvir: vamos matá-lo? Mas o Senhor não permitiu. E os outros irmãos: não precisa fazer isso. E quantas vezes nós vivemos momentos tão cruéis, tão difíceis de suportar. E aí vem o versículo 30, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Perdeu muitas coisas, muitas vantagens. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele sofreu o dano da perda de todas as coisas por causa do nome de Jesus. Não é motivo para hoje a gente dizer: estou triste, desanimado, restitui, Senhor. Não precisa. Deixa dar mão de Deus. Quis lhe roubar a túnica, larga a capa também. Porque em Jesus Cristo nós temos o tesouro, temos a vida eterna, aleluia, temos o melhor, aleluia, graças a Deus. Por isso que está dito assim, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Por causa disso, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão para os fiéis, porque necessitais de paciência. Está difícil? Está demorando? Paciência. Bíblia aí: na vossa paciência domine a sua alma. Ele não vai falhar, ele não vai chegar atrasado. Ele não vai deixar de atender. Nós precisamos ter paciência. Jesus nos esperou, foi longânimo. Muitas vezes nós rejeitamos, não quisemos aceitar. Muitos convites nós dissemos: depois, amanhã eu vou, depois eu apareço, eu vou ler mesmo e tal. Mas era tudo conversa fiada. Mas o Senhor continuou usando pessoas para orar por nós, para ter misericórdia de nós, até que chegou o dia crucial. Olhe nós aqui, voltado para Cristo Jesus, aleluia, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Algum de nós quer, depois de fazer a vontade de Deus, não alcançar a promessa? Nós estamos lutando, estamos nos sacrificando, renunciando, porque a nossa prioridade é estar com Cristo. Já assim Paulo diz: melhor estar com Cristo. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas, entretanto, todavia, o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, viverá de quê?
porque ele está vendo, porque ele está ouvindo. Eu vou para a igreja quando eu estiver sentindo. Hoje eu estou sentindo uma fé. Fé não é para sentir, isso é para viver. Porque eu estou suando. Porque eu estou chorando. Eu estou sentindo que a minha fé aumentou. Viver por sentimentos. E quando a emoção acabar, o que é que vai ser? Como é que vai ficar? Quando as más notícias serem apregoadas, quando a situação ficar mais complicada, cadê a emoção? Não tem emoção. Mas eu quero sentir fé. Tem que viver. Por isso que a Bíblia, o justo, ele vive da fé. Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. E sem fé, sem consciência, sem sensatez, é impossível agradar a Deus. E por causa da dificuldade, da vida penosa, de sacrifício, de choro, de lamento, de dor, de perseguição, o que é que muitos fazem? Recuam, porque não aguentam, porque a fé não é de todos. Jesus comissionou 70, ficaram com ele 12, e o Senhor perguntou, por causa disso aqui, muitas dificuldades, porque muitos acham que seguir Jesus é um caminho só de flores, né? Tem alegrias, tem vitórias, tem testemunho, isso é bom, mas para os que lutam, os heróis da fé, não para aqueles que só querem ser beneficiados. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja ali tem poder, aquela igreja ali tem fogo, então eu vou para lá porque tem um pregador hoje internacional que faz, que acontece, aquele sensacionalismo todo. Então agora está no homem, está na mulher, não está em Jesus. Muitos buscando um Deus assim que lhe sirva, diga o que quer ouvir. Mas se Deus é como aquelas caixinhas de promessa, né? Não, essa mensagem aqui não é para mim não, é muito dura. Não, eu quero aquela mensagem de só, né? É de mel, Jesus é mel, Jesus é lindo e papapá. Mas quando tem assim, se arrependa, né? Quando tem a reclamação, o juízo de Deus, está lhe faltando uma coisa. Isso aqui não foi para mim não, foi para fulano, foi para ciclano, não gostei daquele culto, daquela reunião, não foi para mim não. Mas quando tem um lugar, olhe, Deus está lhe dando a chave do carro, Deus vai fazer isso, prepare suas malas para ir para a África, você vai ficar famoso, você vai pregar muito, a vaidade, né? Aí enche o coração. Foi por isso que o diabo se arrebentou lá do céu. Você é maior do que Deus, sou melhor, mais espiritual do que todo mundo. Aí que está a queda, no orgulho humano, na vaidade. Aí a palavra de Deus diz que se nós agirmos desta maneira, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer, não tem alegria nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Estamos falando aqui desta situação imprevisível. Corria bem, estava tudo maravilhoso. De repente, o que foi que aconteceu? E não tem muitos que seguem, porque aquela pessoa era guru. O que é um guru? Eu não faço nada da vida sem antes ligar, visitar, bater na porta. É a oração dele e dela que prevalece, é a mensagem, não tem outra pessoa não, é só essa pessoa vai me dizer o que é que eu vou fazer, o que eu vou assinar, se isso está bom, se eu vou me casar com fulano, se eu vou me mudar, é isso mesmo e tal. O guru, quando o guru cai, aí vai atrás, um abismo chama outro abismo. Como é que um cego pode guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. É isso que acontece com muitas pessoas que se veem nessa situação. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nisto está na lista de pessoas que alcançaram no meio da congregação níveis de espiritualidades aos olhos humanos elevados, hein?
apóstolos, bispas, pregadores, alto grau, fama, prestígio, agenda cheia. E aí muitos dizendo, Deus está nesse negócio. Só que aí é a glória do homem, a glória das pessoas, da instituição, do nome, mas não do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Estas duas situações aqui são as situações que a gente vê acontecer do lado de fora, né? Primeiro a universal, todo mundo, essa imprevisível, como está aqui também dito na carta que o apóstolo São Paulo diz, né? Na primeira carta, capítulo 5, versículo 14, diz assim: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governe bem a sua casa, não se dê ocasião aos adversários de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Que coisa medonha, né? Ó, que situação imprevisível. Antes que aconteça comigo e com você, vamos vigiar. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Porque há algumas que se desviaram, se afastaram, indo após Satanás. 1 João 2,9 também nos diz aqui algo importante. 1 João 2,19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Uma coisa é a gente mudar de endereço, é uma situação justificável. Outra coisa é não haver justificativa para uma mudança, que deixa as pessoas assim surpresas. Qual o motivo? Qual a razão desta decisão? Não. Tudo encoberto, tudo camuflado, tudo discreto. Não vai ser dito, não vai ser mostrado, não vai ser revelado, porque é das trevas. Porque o que é da luz, todo mundo sabe. Nós estamos aqui debaixo da luz, para todo mundo ver. Mas o que é da treva, fica escondido, mentiroso. O que foi? Desculpas esfarrapadas. E o pior é que as pessoas olham e veem que nenhum de nós se esconde. Nós somos uma carta para todo mundo ler. E a palavra do Senhor está aqui, nos advertindo a respeito dessa situação imprevisível. Cuidado. E a última situação é uma situação agora de dentro. Não é a situação de fora, universal e imprevisível. Estão do lado de fora. Não conhecem a Jesus, ou outros conheceram a Jesus e se extraviaram, saíram, abandonaram. Mas tem uma situação agora interna, que não deixa também ser um caminho de insensatez. Situação enganadora de Mateus, está dito aqui, Mateus, capítulo 7 de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, 7, 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está do lado de fora, ele está do lado de dentro, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Crente, não profetizamos nós em teu nome?
Sim. Em teu nome não expulsamos demônio? Sim. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sim. Olha a idolatria. Eu posso, eu faço e aconteço. Por causa de mim que as coisas acontecem. E aí vai, né? Então lhes direi abertamente, sem rodeio: nunca vos conheci. Como Deus não sabe de tudo, como é que Deus diz que não conhece? Então ele não é Deus. Devemos entender, acrescentar: nunca vos conheci como minhas ovelhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais. Por quê? Porque praticando iniquidade. A igreja não sabia, o vizinho não sabia, a família não sabia, ninguém sabia, viu? Estava tão escondido que ninguém sabia. Mas Deus via. E por causa de ninguém saber, achava que estava indo bem. As coisas estavam acontecendo, estavam aumentando, muitas curas, muitos milagres cerrados. Não, nós cremos em tudo isso. Mas é uma coisa, é a gente mudar o foco, né? Acreditar nestas coisas como se fosse Deus em si mesmo e em detrimento. E a pessoa do nome do Senhor? E se não acontecer? Vai deixar de seguir? Não vou mais para culto porque não teve revelação, não teve visão, não teve cura. Eu não vou mais não, eu só gosto de igreja quando tem aquela coisa, sabe, emoção, aquele negócio de pula-pula, muito suor, as cadeiras afastadas, aquela coisa, aí eu vou, eu quero sentir hemofrênese, eu quero sentir, né, sentir emoção. E quando essas coisas não tiver, Deus deixou de estar presente? Ele diz que Ele é escudo e fortaleza, é socorro bem presente na hora do quê? Olha que a Bíblia diz que Ele não é bem presente na hora do folguedo, né? Espetáculo pirotécnico. Estamos dizendo que somos contra a alegria, contra a festa? Não. Mas cuidado, hein, em achar que essas coisas por si mesmo dizem: Deus está nesse negócio, é aqui que eu vou ficar. É isso mesmo que eu vou votar, é isso mesmo que eu vou escolher. Deus pode estar, como o profeta viu, na tranquilidade de um ciciar. Não estava no fogo, não estava no vento, estava numa calma, aleluia, de um tranquilo ciciar. Mas quem é que vai acreditar nisso? O mundo diz: não acredite nisso, acredite naquilo que é multidão, que é grandão, que faz zoadão. Acredite nisso aí, mas aquilo que é pequeno, estrebaria, pouca coisa, jumentinho, não vale a pena não. Não perca tempo com essas coisas não. Aí então o Senhor diz desta maneira, e aqui em Judas 1, já no fim da Bíblia, Judas 1, versículo 4 e 5 diz: João às 7, Judas 4 e 5, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. De que lado eles estavam? Do lado de fora? Do lado de dentro, Olha aí a situação enganadora. Senhor, Senhor, glória a Deus, tudo isso sim, isso devemos fazer, mas não somente isso importa. A Bíblia diz: olhe, prove se os espíritos vêm de Deus, examine tudo, retenha somente o que é bom. E concluindo,
voltando aqui a Mateus 7, então nós vimos aqui as situações que levam a pessoa a andar no caminho da insensatez. Caminho é situação universal, todos pecaram, situação imprevisível, vigiai, né? Observa, permaneça, aquele que perseverar até o fim será salvo, cuidado, aquele que está de pé não caia. E essa situação enganadora, né? De que muitos acham, né? Não são convertidos, né? Mas se sentem convencidos de que está tudo bem e que pode continuar na sua iniquidade, já que ninguém sabe, e Deus está deixando, está permitindo, então está valendo, vai em frente. Mas um dia o Senhor vai parar e vai requerer satisfação minha e sua, de todos nós. Mateus 7 diz assim, 24, 25, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica. Escutar é bom, sim, mas ouvinte esquecido, escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, edificou a sua casa, sobre a rocha, e desceu a chuva. O que é que essa chuva, o temporal, podemos dizer assim, provações divinas, Deus nos provando, aquele temporal, vieram a chuva, depois, não somente a chuva, correram os rios, correnteza. Quem é que detém a correnteza? Lutas humanas, tudo isso o cidadão do céu experimenta. Temporal, correnteza, ele tem que nadar contra a maré, este mundo mau, mundo perverso. E não somente a chuva, a corredeira dos rios, assoprar os ventos, vendaval. Quando tem um vento forte, Clarice fica com medo, porque a telha começa, ela fica assustada, e não dorme mais, preocupada. Sim, meu Deus, esse vento vai levantar o telhado, que realmente faz medo, né? Quem é que segura um vendaval? O que significa esse vendaval? Ventos de doutrina. Jesus está ali, olha a campanha lá poderosa, vá para lá, suba, desça, olhe, vá ali, Jesus está lá, está acolá. Um diz uma coisa, outro diz a outra. Aquela ali é melhor, superior. Olha, aconteceu isso e aquilo. Saiu o verme da barriga de não sei quem. Você viu aquela, saiu da boca e todo mundo naquela coisa, todo mundo filmando e pá. Onde é que está a glória? É de Deus. Deus nos chamou para esse sensacionalismo, para ficar acreditando em Deus só porque está vendo coisas espetáculas. E se não vê? E se Deus não mostrar? E se Deus não revelar? Aí a fé, né? Vai embora, né? A igreja não presta mais, o pastor, os irmãos, os diáconos, os irmãos, a família de Deus, não presta mais não. Foi para isso que Deus nos chamou, para participar do pão e da ceia. É para isso que Deus nos quer. Por isso que a palavra de Deus diz assim, tudo isto combateram aquela casa. Tudo veio, as provações divinas, as lutas humanas, o vento de doutrina, vieram de maneira violenta, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha, sobre Jesus. Quando a pessoa sai da igreja, por qualquer motivo,
ele e ela não estava fundamentada em Jesus. Quando a pessoa é fundamentada em Jesus, a igreja pode expulsar, o pastor pode expulsar, todo mundo pode querer matar, perseguir, mas perguntar: você nega a sua fé? Eu sou de Jesus. Eu prefiro Deus. Mas diante de tantas situações adversas, eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Nada vai me separar do amor de Deus. Se está separando, a advertência da Bíblia é: arrependa-se e creia no Evangelho. Creia em Jesus. Não faça do homem, da mulher, da criança, do nome da igreja, o seu Deus, o seu dinheiro, porque conseguiu isso e aquilo. Você agora conseguiu destaque, prestígio, fama, reconhecimento humano. Olhe, a palavra de Deus diz que tudo que entre os homens é elevado, para Deus é abominação, porque Ele mesmo diz: a minha glória eu não dou para ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Cuidado, cuidado, cuidado. O tempo se abrevia. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. E que a gente possa chegar ao fim da nossa fé, que é a salvação da alma. E estejamos juntos para participar das bodas do Cordeiro. Lá não haverá mais dor, não vai ter mais temporal, não vai ter mais aflição, tribulação, mas saiba que o tempo está chegando, hein? Prepara-te para encontrar com teu Deus. Eu tenho que me cuidar, tenho que me preparar, não é? E muito mais ainda que o Senhor cobrará mais ainda de mim. Então vamos ficar esperto e atento. Aleluia. Mas o que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Portanto, bom mesmo, melhor, mais excelente é andar no caminho do entendimento para estar na companhia dos vivos, dos salvos, dos remidos. Aleluia. Anda com sábios e serás sábios também. Vamos receber agora os elementos da ceia. Todos que já são batizados nas águas e que não querem de maneira alguma, apesar disto, guardar rancor, ressentimento, inimizade com ninguém. Aqueles que ainda não são batizados, que aguardem o dia do batismo para assim fazer. Mas quem salva é Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Senhor, aqui está este pão, Senhor, representando o teu corpo que foi maltratado, ferido por causa das nossas transgressões, ó Pai. Aqui estamos, Senhor Deus, agradecidos por este ensinamento que nos faz lembrar da tua morte lá na cruz para nos salvar, perdoar os nossos pecados. Glórias, glórias ao teu nome, Pai. E agora nós iremos te obedecer, ó Deus, lembrando de ti, porque nós somos partes de ti, Senhor. Somos povo teu, Senhor, e nós te louvamos por isso, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Comamos deste pão. Glórias a Deus. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o principal
e ele não pode faltar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quando somos alimentados por esta palavra, nada nos tira da posição que o Senhor nos colocou, de em Cristo mais do que vencedor. Nos colocou por cima e não por baixo, o cabeça e não como cauda. Aleluia, porque o Senhor é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Senhor. Graças a Deus por esta comunhão, por esta confissão, por esta fé, Senhor, por esta doutrina, esse ensinamento, esse dogma glorioso, prazeroso, Senhor. Graças a Deus que nos satisfaz plenamente. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Que todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glórias a Deus. Deus, esta é uma das vezes que estamos aqui comendo este pão e tomando deste cálice, Senhor, para anunciar que Tu és o Senhor, que foi a Tua morte ali na cruz, ó Deus, o sacrifício cabal, único e substituível, bastante para pagar, ó Deus, o preço das nossas almas. E até que o Senhor venha, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, fazendo isto todos os meses, ó Pai, para a Tua honra e a Tua glória. E assim queremos, Senhor Deus, repetir este ato de maneira digna. Aleluia, diante de Ti, diante da Tua igreja, Senhor, lavada e remida com o sangue de Jesus, o Cordeiro. Aleluia! Bebamos deste cálice. Glória a Deus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A graça do nosso único Senhor e também único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em vós, entre nós, aqui onde quer que estejamos, e todos digam amém.